Então, congregação amada do Senhor, 1º de junho de 2025. Bom dia a todos. Vamos começar com uma parábola. É a parábola dos 2 irmãos e o campo de trigo. Havia 2 irmãos que herdaram um campo de trigo de seu pai. Um era casado e tinha uma grande família para sustentar, enquanto o outro era solteiro. Cada um trabalhava arduamente no seu campo, na parte que lhe cabia, né? Então, e no tempo de colheita, todos os 2 irmãos tiveram uma colheita abundante. Naquela noite, enquanto todos dormiam, o irmão casado pensou: meu irmão é solteiro e não tem ninguém para cuidar dele na velhice. Será que é justo que ele tenha menos do que eu, que tenho muitos filhos para me apoiar? Então ele secretamente pegou alguns feixes de trigo de sua própria pilha e os levou para a pilha de seu irmão. Na mesma noite, o irmão solteiro pensou: meu irmão tem esposa e muitos filhos para alimentar. Eu não tenho tais responsabilidades. Então é justo que ele tenha mais trigo do que eu. Então ele secretamente pegou alguns feixes de trigo de sua própria pilha e os levou para a pilha do seu irmão. Na manhã seguinte, ambos os irmãos ficaram surpresos ao ver que suas pilhas de trigo pareciam não ter diminuído. Isso aconteceu noite após noite, cada um secretamente dando ao outro, até que uma noite eles se encontraram no meio do campo, cada um carregando feixes de trigo para o outro. Ao perceberem o que estava acontecendo, eles largaram seus feixes e correram para abraçar um ao outro, cheios de amor e compreensão. Então, o que essa parábola nos diz? Ela ilustra o amor fraternal, a preocupação mútua que devem existir entre os membros de uma comunidade. Cada irmão estava disposto a sacrificar seu próprio bem-estar pelo bem do outro, demonstrando o amor altruísta e uma preocupação genuína. Então, vejamos que essa história enfatiza a importância de colocar a necessidade dos outros antes das nossas e a buscar o bem-estar da comunidade como um todo. Então, essa parábola, que aliás é uma parábola judaica, transmite um ensinamento valioso sobre o amor fraternal e a importância da generosidade e da preocupação mútua. Então, vamos lá começar. Falando em amor fraternal, nós vamos recordar o que é a Bíblia. Ela é uma carta de amor da parte de Deus para nós. Ela é histórica, ela é a palavra de Deus. O próprio Mateus 4,4 diz: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E em Timóteo, em segunda carta, a Timóteo, capítulo 3, verso 16, está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para explicar, para corrigir, para instruir em justiça. Então, vamos lá, já começar hoje sobre o que a gente vai falar? Então, falaremos sobre o amor fraternal. Então, o que é o amor fraternal? A própria palavra fala. No grego é Filadélfia. É um conceito central na teologia cristã. Isso se refere ao amor, à afeição que os cristãos devem ter uns pelos outros, como membros da mesma comunidade, da mesma família espiritual. É um amor que transcende laços de sangue ou sociais. Por quê? Porque é Jesus que nos une, é para além, né? Então aí a gente vai já buscar os fundamentos bíblicos deste amor fraternal. E eu vou começar com João
capítulo 13, versos 34 e 35, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus enfatizou a importância do amor fraternal ao dar este novo mandamento aos seus discípulos. Então, esse tipo de amor é uma marca do discipulado de Jesus. Ele é apresentado como uma marca distintiva. E Jesus, o tempo que ele esteve aqui, ele ensinou sobre isso. E é através desse amor que nós, aqueles que creem nele, a gente chama nós, os crentes, demonstramos nossa conexão com Jesus e o nosso pertencimento à comunidade cristã. Olha, para lembrar só o detalhe, olha como que Jesus expôs os discípulos a exercitar esse amor. Não é uma coisa que é automática, é necessário nos exercitarmos. Vocês lembram de Mateus, que era o cobrador de impostos? Ele trabalhava para o Império Romano. Você lembra de Simão, o Zelote? O Zelote, ele queria acabar com o Império Romano. E olha, Deus pôs os dois para trabalhar juntos. E aí eles puderam exercitar esse amor fraternal. Vamos ver mais alguns fundamentos bíblicos deste amor fraternal. Então, os apóstolos também enfatizavam esse amor. Então vamos ler mais 2 versículos. O primeiro está lá em Romanos 12, 10, que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então isso é Paulo falando aos romanos. Depois Pedro, também na sua primeira carta de Pedro 1:22, diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Que mais? Esses fundamentos também envolvem a unidade do corpo de Cristo. Esse amor fraternal é essencial para a unidade. Lembra que Paulo usou a analogia do corpo para ver, são tantos membros, cada um é diferente, cada um tem uma função, até aqueles que a gente nem vê são os órgãos internos, né? A gente sabe porque estuda. Então, essa analogia mostra a importância dos membros, a importância do corpo e como cada um deve cuidar e amar uns aos outros. Então, esse amor fraternal, ele produz harmonia e cooperação entre nós, aqueles que creem. E de forma que há uma missão que a igreja deve executar. E essa missão só se completa se a gente estiver unido. É uma união não assim baseada apenas em sentimento. É uma união baseada naqueles princípios elementares do cristianismo, aquelas verdades inegociáveis. Mas hoje esse não é o tema, né? O tema é falar do amor, depois a gente vai explorar mais isso. Em 1 Coríntios, capítulo 12, os versos 25 a 27, está escrito: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, assim, esse amor fraternal é muito importante. E agora a gente vai ver, a gente já falou que é importante, que é necessário, que Jesus nos ensinou, ele expôs os próprios discípulos a exercitarem esse tipo de amor. E agora vamos ver algumas características deste amor. Afeição genuína. O amor fraternal, ele envolve uma afeição genuína pelos outros.
Não é por interesse, não é porque você, eu vou conseguir alguma coisa através da amizade com essa pessoa, eu vou me aproximar. Não é apenas um dever ou obrigação, mas é algo que você vai buscar agradar a Deus. Então, essa afeição genuína, ela emana da nossa vontade de querer agradar a Jesus, de fazer tudo o que Ele pediu para a gente fazer. E se Ele pediu, é porque é possível. Então, é possível a gente ter essa afeição genuína. É possível também a gente ter respeito e honra, né? Então, é importante a gente respeitar o outro, mesmo que ele pense diferente da gente. É importante a gente honrar os outros e demonstrar isso. Então, é importante a gente valorizar as opiniões, saber que são diferentes. Porque se fosse igual, seria a maior chatura do mundo, se todo mundo pensasse igual. Porque cada um tem uma contribuição a dar, cada membro é importante. A gente diz o seguinte: Deus deu um dom a cada um. E a gente, ao conviver, a gente está permitindo que o outro usufrua do nosso dom e a gente do dom do outro. Então, por isso que o Senhor fez a comunidade, para que nós convivêssemos e cada um aproveitasse um do outro. Então, isso é muito importante, essa convivência, esse amor fraternal, essa exposição. Mesmo que com pensamentos diferentes, na verdade é isso que enriquece a relação. Olha, outra característica desse amor fraternal é a compaixão e a empatia. Olha, eu creio que assim é algo que o Espírito Santo nos proporciona, porque muitas vezes a gente não vai ter essa empatia, né? Então, mas querer agradar a Deus, a gente vai orar, a gente vai se expor, a gente vai pedir o Espírito Santo para que Ele nos transforme, nos faça ter compaixão, nos faça assim a se colocar no lugar do outro. A empatia é isso, eu me colocar no lugar do outro. Então, entender a dor do outro, é sofrer com o outro, é se alegrar com o outro. Então, isso envolve compartilhar alegrias e tristezas uns com os outros. E aí, se é tristeza, você apoia, né? Encoraja. Se é alegria, você divide junto, você vai ficar feliz junto, vai partilhar daquela mesma alegria, né? Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Porque, olha, você conviver não é fácil. Todo mundo que tem relacionamento, especialmente aqueles que já têm uma história mais longa, sabe que não é fácil. Mas é necessário, é importante e sempre vai envolver perdão, porque a gente vai ter que perdoar, vai ter que se exercitar no perdão. E quando a gente perdoa, a gente é liberto. Olha, mais algumas características do amor fraternal. Temos, né, como a gente já introduziu ali, o perdão e a reconciliação. Então, nós já falamos, é necessário perdoar. Mas eu perdoei aqui comigo, mas não quero ver nunca mais a pessoa. Pode existir casos dessa ordem, mas a reconciliação é importante. É algo assim que vai acrescentar, vai nos fazer crescer na verdade. Então, é importante buscar a restauração dos relacionamentos quebrados. E às vezes eu tenho uma experiência pessoal que se eu não tivesse reconciliado, eu não seria tão abençoada. Então, é importante, além do perdão, a reconciliação. É você restaurar aquele relacionamento quebrado. Outra coisa que faz parte do amor fraternal é a hospitalidade e a generosidade. Então, você fala assim, eu
tenho comunhão, eu amo todo mundo, mas desde que não venha na minha casa. Essa hospitalidade é algo que você tem que exercitar, é abrir sua casa, é a pessoa fazer uma coisa que talvez você não goste. Cada pessoa tem um jeito, tem uma maneira de lidar com sua casa. E quando você abre, você está se expondo a outras maneiras de lidar com a casa, lidar com a arrumação, com beleza, com tudo. E isso é importante. Então, a hospitalidade é algo muito precioso. E ser generoso, à medida do possível que você possa ajudar e cooperar praticamente com o outro. Isso faz parte da característica desse amor fraternal, porque isso envolve também serviço e sacrifício. Eu costumo dizer, não tem amor sem sacrifício. Amor e sacrifício se conjugam juntos, é impossível. Então, é importante a gente, né, se colocar ao serviço do outro, e muitas vezes isso vai exigir sacrifício. Muitas vezes alguém te chama para conversar, você não queria naquela hora, não podia, mas aí você vai para o encontro, e acaba que a gente sempre diz, quando a gente sai para ajudar, a gente é que acaba sendo ajudado, é que acaba sendo, assim, recebendo. Você pensa que está dando, mas Deus é tão maravilhoso que quando você dispõe a dar, Ele entrega para nós outras bênçãos. Então, isso é o exemplo máximo de Jesus, né? Que Ele deu a sua vida para nós. Então, é algo assim muito forte a gente pensar no amor dele, né? No amor que Ele teve por cada um de nós. Então, assim, vamos ver então mais algumas implicações práticas. Porque tem que haver movimento, não basta você pensar e achar e ter um amor intelectual, um amor só na sua mente. Não, envolve a prática, envolver-se com as pessoas, cultivar relacionamento. Então, o amor fraternal requer um esforço consciente, como a gente fala, é intencional. Então, há necessidade de cultivar aquele relacionamento e cultivar relacionamento com outros crentes, porque nesse partilhar é que a gente vai crescer. E isso envolve passar tempo juntos, orar uns pelos outros, compartilhar nossas vidas, compartilhar os erros, os acertos, né? Também há uma implicação prática, porque conflito sempre está no meio da relação humana. Então, ao exercitarmos esse relacionamento, essa convivência, a gente vai se capacitando a resolver conflitos de uma maneira mais construtiva, talvez mais pacífica. Você não vai precisar de brigar para depois consertar. Isso às vezes acontece. Mesmo que seja pela briga, tem que haver a reconciliação. Mas você vai ser trabalhado nessa exposição ao amor fraternal. Então, a solução de conflitos, ela vai se tornar uma prática na sua vida, e você vai entender como é importante você ceder, estar disposto a se colocar no lugar do outro. Então, a prática não é por correspondência que a gente exerce o amor fraternal. Não é de longe, é de perto. Então, e isso, nós estamos falando das pessoas que você desenvolve amizade, mas não é só isso. A gente também é impulsionado a apoiar os necessitados. Então, o amor fraternal, ele há de nos motivar a apoiar os necessitados na nossa comunidade e além. Isso envolve também doar tempo, talentos, recursos para ajudar os outros. E nós vemos exemplos em toda a Bíblia
Vemos exemplo nas cartas, vemos exemplo as coletas que se faziam de umas igrejas para apoiar outras. Então, essa é a parte prática, não é a distância, é junto, como eu digo, junto e misturado. E como nós vimos lá no grande mandamento, né, amai aos outros, e assim o mundo saberá que Jesus nos enviou. Então, é um testemunho poderoso para o mundo. Aqueles que não creem em Jesus, ao olhar a vida de quem exerce o amor fraternal, com certeza isso vai tocar as pessoas, porque o amor demonstrado uns para com os outros, isso atrai a Cristo. Isso é algo assim, atrai as pessoas, elas vão sentir, falar, por que essa pessoa aí está amando o outro? Isso vai instigar a pessoa a conhecer quem é Jesus. Em Marcos 10:45 está escrito, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, assim, esse amor fraternal é algo assim muito tremendo. Você vê que Jesus, ele resumiu tudo quando perguntaram para ele qual é o grande mandamento. Ele citou o primeiro e o segundo. Mas antes eu preciso e eu quero rever o primeiro, antes da gente alcançar o segundo, que é este. Então, já vou concluindo aqui, o amor fraternal é essencial à vida cristã, porque ele vai unir os crentes, vai nos capacitar a viver em harmonia, a servir uns aos outros, a testemunhar ao mundo que é verdade, é possível a gente viver aquilo que a Bíblia está falando. Esse amor, ele, através do Espírito Santo, vai nos permitir ter afeição genuína, vai nos permitir respeitar um ao outro, honrar, ter compaixão, ter empatia, perdoar, a sermos hospitaleiros, a sermos generosos, a servir e até a sacrificar. Então, essa prática do amor fraternal, ela vai refletir a glória de Deus em nós. E aí, muitos vão crer em Jesus. É o que a palavra declara, através desse amor que nós devemos demonstrar uns para com os outros. E baseado em quê? Baseado no amor dele. E quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e nos enviou o Espírito Santo, é esse Espírito Santo que nos capacita. Porque se a gente for olhar para nós mesmos, aí a gente vai, sabe, eu vou falar assim, não, isso não vai ser possível. Talvez um pouquinho, as pessoas mais íntimas, da família, os filhos, a gente vai conseguir amar. Mas não na dimensão e na extensão que o Senhor quer que ocorra, que é fraternal, não é só com sua família ali de sangue, né? Então, eu vou de novo trazer aqui o versículo-chave, que é João 13, o verso 34 e 35, que diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós. Que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E agora eu tenho que ler o primeiro mandamento, que está em Mateus 22, do verso 36 a 39. Perguntaram, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, um não fica sem o outro, tem que ser os dois juntos. Como a gente fala, se você amar o outro sem amar a Deus, é apenas humanismo. Primeiro que você nunca vai conseguir, né, chegar, porque só o Espírito Santo, se a habilitação do Espírito Santo. E se você amar a Deus sem amar o outro,
não tem nada a ver com Jesus. Isso não é cristianismo. Então, é necessária a junção dos dois, amar a Deus e amar ao outro. Porque só o Espírito Santo de Deus, que é a parte de Deus em nós, depois que Jesus morreu e ressuscitou, que é possível a gente desenvolver esse amor. Não tem outra maneira. Na capacidade humana, é impossível. Então, eu sempre gosto de repetir, porque repetir, aquilo vai entrando. Eu gostaria que você repetisse comigo. Eu amarei o Senhor meu Deus de todo o meu coração. Eu amarei o Senhor meu Deus com toda a minha alma. Eu amarei o Senhor meu Deus com todo o meu pensamento. Eu amarei ao meu próximo como a mim mesmo. Eu seguirei o novo mandamento que Jesus me deu, que nós nos amaremos uns aos outros, como o Senhor Jesus nos amou. Como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis, para que nisto todos conheçam que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, eu quero orar, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, mas antes eu quero agradecer a Deus por estar viva, por ter sido alvo do amor de Deus, esse amor tão grande que excede todo entendimento, porque Ele me amou primeiro. Olha, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Tenha cada uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Que nós possamos seguir o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Só através do Espírito Santo nós conseguiremos. Eu creio que o Espírito Santo é poderoso para realizar isto em nós. E eu quero te agradecer, porque você chegou até aqui, porque você está me ouvindo. E vou pedir para você compartilhar, comentar, se inscrever no canal, curtir. Quem sabe pode ajudar alguém. E assim, só pelo Espírito Santo de Deus é que nós seremos capazes de amar uns aos outros. Então busquemos esse Espírito Santo de Deus, que é a pessoa da Trindade que vive em nós hoje. Então, muito obrigada, Deus te abençoe. De novo, tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Então, até mais, obrigada.